Testemunhos para a Igreja, volume 9, capítulo 29. Palavras de advertência. Disse Cristo aos discípulos: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10, 16. Os ataques de Satanás contra os advogados da verdade se tornarão cada vez mais implacáveis e resolutos até o próprio fim do tempo. Como nos dias de Cristo, os principais sacerdotes e príncipes instigavam contra ele o povo, assim hoje os guias religiosos provocarão oposição e preconceito contra a verdade para este tempo. O povo será levado a atos de violência e oposição nos quais nunca teriam pensado se não tivessem sido imbuídos do rancor de professos cristãos contra a verdade. Que procedimento devem seguir os defensores da verdade? Possuem eles a imutável, eterna palavra de Deus e devem revelar o fato de que possuem a verdade tal como é em Jesus. Suas palavras não devem ser ásperas e incisivas. Em sua apresentação da verdade, devem manifestar o amor, a mansidão e a amabilidade de Cristo. Que a verdade por si mesmo produza efeito. Palavra de Deus é aguda, espada de dois gumes, e abrirá caminho até o coração. Os que sabem que possuem a verdade não devem, pelo emprego de expressões ásperas e severas, dar a Satanás ocasião de interpretar falsamente sua intenção. Como um povo, devemos portar-nos como o Redentor do mundo. Quando em controvérsia com Satanás acerca do corpo de Moisés, Cristo não ousou apresentar contra ele uma acusação injuriosa. Judas 9. Recebera provocações bastantes para fazer isso, e Satanás ficou desapontado por não ter podido despertar em Cristo um espírito de vingança. Satanás estava pronto para interpretar mal qualquer coisa feita por Jesus, e o Salvador não lhe deu ocasião, nem ao menos a sombra de uma desculpa. Não se desviava do caminho reto da verdade a que se propusera para seguir pelos atalhos, perversões, distrações e prevaricações de Satanás. Lemos na profecia de Zacarias que quando Satanás com toda a sua sinagoga se ergueu para resistir às orações de Josué, o sumo sacerdote, e para resistir a Cristo, que estava prestes a mostrar decidido apoio a Josué, o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Zacarias 3, verso 2. O procedimento de Cristo ao tratar com o adversário deve nos ser um exemplo para que em todas as relações com os outros jamais façamos contra alguém uma acusação injuriosa. Muito menos devemos empregar aspereza ou severidade para com os que podem estar tão ansiosos como nós por saber o caminho reto. Os que foram educados na verdade por preceito e exemplo devem ter grande tolerância com os outros, que não tiveram conhecimento das Escrituras, senão através das interpretações dadas por pastores e membros da igreja e que têm recebido tradições e fábulas como se fosse a verdade bíblica. Ficam surpreendidos ao ser-lhes apresentada a verdade. É para eles uma nova revelação, e não suportam que lhes seja apresentada logo no princípio toda a verdade em seu caráter mais admirável. Tudo lhes é novo e estranho e totalmente diferente daquilo que ouviram de seus pastores, e são propensos a crer no que os pastores lhes disseram, que os adventistas do sétimo dia não são confiáveis e que não acreditam na Bíblia. Que a verdade lhes seja apresentada tal como é em Jesus, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco ali. Aqueles que escrevem em nossas revistas não dirijam rudes ataques e alusões que, por certo, hão de causar dano, e que obstruirão o caminho e nos impedirão de fazer a obra que devemos fazer a fim de alcançar todas as classes, inclusive os católicos. É nossa obra falar a verdade em amor, e não misturar com a verdade os elementos não santificados do coração natural, e falar coisas que se assemelhem ao mesmo espírito possuído por nossos inimigos.
Todas as ásperas acusações recairão sobre nós em medida dupla, quando o poder estiver nas mãos dos que o podem exercer para nosso dano. Muitas e muitas vezes me foi dada a mensagem de que não devemos, a menos que isso seja positivamente necessário para vindicar a verdade, dizer especialmente em relação a pessoas uma palavra, nem publicar uma sentença que possa instigar nossos inimigos contra nós e despertar suas paixões até a incandescência. Nossa obra logo será impedida, e logo virá sobre nós o tempo de angústia tal como nunca houve e do qual pouca ideia temos. O Senhor quer que seus obreiros representem a Ele, o grande obreiro missionário. Manifestar algum tipo de precipitação sempre traz dano. A conduta adequada e essencial à vida cristã tem de ser aprendida diariamente na escola de Cristo. Aquele que é descuidado e precipitado em proferir palavras ou escrevê-las para a publicação a ser espalhada pelo mundo, emitindo expressões que nunca poderão ser retiradas, está se desqualificando para receber o legado da sagrada obra que recai neste tempo sobre os seguidores de Cristo. Os que costumam fazer severos ataques estão formando hábitos que pela repetição se irão fortalecendo e dos quais terão de arrepender-se. Devemos examinar cuidadosamente nossas maneiras e nosso espírito e ver de que modo estamos fazendo a obra que nos foi dada por Deus, a qual envolve a salvação das pessoas. A mais elevada das obrigações repousa sobre nós. Satanás está pronto, ardendo em zelo por inspirar toda a confederação de agentes satânicos, a fim de que os possa levar a unir-se a homens maus e trazer sobre os crentes, na verdade, rápido e severo sofrimento. Cada palavra imprudente que seja pronunciada por nossos irmãos será entesourada pelo príncipe das trevas. Eu desejaria perguntar: como ousam finitos seres humanos proferir palavras descuidadas e ferinas que hão de incitar os poderes do inferno contra os santos de Deus, quando Miguel, o arcanjo, não ousou pronunciar contra Satanás juízo blasfemo, mas disse: "O Senhor te repreenda." Judas 9. Será impossível evitar completamente dificuldades e sofrimento. Disse Jesus: "Ai do mundo por causa dos escândalos." Porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Mateus 18, verso 7. Mas pelo motivo de ter de vir o escândalo, devemos ser cuidadosos e não incitar o temperamento natural dos que não amam a verdade por palavras imprudentes e pela manifestação de um espírito indelicado. A preciosa verdade tem de ser apresentada em sua força original. Os enganosos erros que se acham espalhados por toda parte e que estão levando cativo o mundo devem ser desvendados. Está sendo feito todo o esforço possível para confundir as pessoas com raciocínios sutis, por volvê-las da verdade para fábulas e prepará-las para serem seduzidas por fortes enganos. Mas, embora elas estejam se volvendo da verdade para o erro, não devemos lhes falar palavra de censura. Procuremos mostrar-lhes o seu perigo e revelar-lhes quão ofensivo para Jesus Cristo é seu modo de proceder, mas seja tudo feito em compassiva ternura. Pela devida maneira de trabalho, alguns que foram enredados por Satanás podem ser resgatados de seu poder, mas não os censuremos nem os condenemos. Ridicularizar a posição mantida pelos que estão em erro não lhes abrirá os olhos cegos nem os atrairá para a verdade. Quando os homens perdem de vista o exemplo de Cristo e não lhe imitam a maneira de ensinar, tornam-se presunçosos e saem ao encontro de Satanás com as próprias armas dele. O inimigo bem sabe como dirigir suas armas contra os que as empregam. Jesus só falou palavras de pura verdade e justiça. Se já houve um povo que devesse andar em humildade diante de Deus, esse povo é sua igreja, seus escolhidos nesta geração. Todos precisamos deplorar o entorpecimento de nossas faculdades intelectuais, a falta de apreciação dos privilégios e oportunidades. Nada temos de que nos orgulhar. Ofendemos o Senhor Jesus Cristo por nossa rudeza, por acusações não cristãs. Precisamos nos tornar perfeitos nele.
É verdade que nos é ordenado: clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a voz com uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Isaías 58, verso 1. Essa mensagem tem de ser dada, mas apesar disso devemos ter o cuidado de não acusar, constranger e condenar os que não possuem a luz que possuímos. Não devemos sair de nosso caminho para fazer duras acusações aos católicos. Entre eles existem muitos que são cristãos conscienciosos, que vivem segundo a luz que lhes é proporcionada, e Deus atuará em seu favor. Os que têm grandes privilégios e oportunidades e que não têm aproveitado suas faculdades físicas, mentais e morais, mas antes vivido para agradar a si mesmos e se têm recusado a desempenhar sua responsabilidade, esses estão em maior perigo e em maior condenação diante de Deus do que os que se acham em erro no que respeita à doutrina, mas, não obstante, procuram viver para fazer bem aos outros. Não censuremos os outros, não os condenemos. Se permitirmos que considerações egoístas, raciocínio falso e falsas desculpas nos levem a um perverso estado de espírito e coração, de maneira que não saibamos os caminhos e a vontade de Deus, seremos muito mais culpados do que um pecador declarado. Precisamos ser cautelosos para não condenar os que diante de Deus são menos culpados do que nós. Que todos conservem em mente que em nenhuma situação devemos convidar a perseguição. Não devemos utilizar palavras ásperas e cortantes. Que tais palavras sejam mantidas longe de qualquer artigo escrito ou de qualquer discurso proferido. Seja a palavra de Deus que repreenda e corrija, que os homens finitos se escondam e permaneçam em Cristo Jesus. Que o Espírito de Cristo apareça. Que todos vigiem suas palavras, de modo que não venham a colocar os que não compartilham de nossa fé em mortal oposição a nós, dando assim a Satanás a oportunidade de utilizar palavras inadvertidas para bloquear o nosso caminho. Está por ocorrer um tempo de angústia como nunca houve desde que existe nação. É nosso trabalho retirar de todas as nossas apresentações qualquer coisa que tenha o sabor de retaliação ou desafio, aquilo que poderia causar ações contra igrejas ou indivíduos, pois esse não é o caminho nem o método de Cristo. O fato de que o povo de Deus que conhece a verdade haver fracassado em cumprir seu dever de acordo com a luz oferecida na palavra de Deus torna necessário que tomemos mais cuidado, a fim de que não venhamos a ofender os descrentes antes que tenham a oportunidade de ouvir as razões de nossa fé em relação ao sábado e ao domingo. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, verso 11.